Cara, eu tava tentando organizar as ideias pra antes de ligar o microfone pra ver certinho o que eu ia falar. Mas sinceramente eu tenho todo o tempo do mundo, eu não preciso me preocupar com isso. A intenção, inclusive, é deixar que as ideias fluam naturalmente e que elas simplesmente apareçam. Então eu vou calmamente botar as minhas pernas aqui na mesa. Vou até ligar o ventilador, segurar o microfone com calma, dar um peido. Tinha mais vontade do que realmente necessidade. Tanto que eu tive que fazer uma forcinha pro peidinho sair. Vamos lá, cara. Vamos lá. Eu vou começar isso aqui hoje. Acho que é o dia 17. Eu não lembro, pra ser sincero. Aconteceu umas paradinhas hoje. Eu quero comentar sobre isso. E. Tô numa vibe gostosa, de verdade. Agora o quê? Agora é uma terça-feira. Amanhã é feriado. E agora é uma. Amanhã, quarta-feira, é feriado. E agora é 1h37 da manhã. Todo mundo aqui em casa tá dormindo. Tá tudo silencioso, então eu não preciso falar muito alto pro microfone pegar minha voz. E eu tô numa vibe gostosa. Eu fui pegar o microfone pra começar a falar agora. E tá ligado quando você compra alguma coisa que tem garantia? A maioria da galera, até onde eu sei, joga as caixas fora. Só que o certo é você esperar a garantia, até onde eu sei pelo menos, eu posso estar errado, mas eu acho que eu não tô. Por isso que eu tô falando, porque se eu achasse que eu tava errado, eu não tava falando, porra. Ou não? Sei lá, às vezes você tá outros. É que a galera geralmente só fala as coisas quando acha realmente que tá certo. Porque o pessoal é muito receoso com a própria opinião e com como as pessoas vão ver o que ela tá falando. A gente tá muito preocupado com a nossa imagem hoje em dia. A gente devia se levar menos a sério, cara. Isso é um grande problema meu, inclusive. Eu acho que eu me levo muito a sério. Não só pra mim, mas para as outras pessoas. Tirando o meu ciclo social de amigos, que é a galera que eu realmente considero minha galera, tá ligado? A my boys. É que agora não é só meninas, são my guys, my fellas, tá ligado? Meu grupinho. Porra, lá eu consigo, porra, falar qualquer coisa, tá ligado? Deixar sair do coração e ir embora. Aqui eu quero que seja a mesma vibe, assim como é durante o meu banho. Parece que houve algum barulho exterior. Não vai ser nada não. Então, cara, eu comprei a cadeira que eu tô sentado nesse exato momento. E se eu não me engano, são três meses de garantia ou 6. E eu deixei a caixa aqui, porque se alguma coisa der problema, até onde eu me lembro, você precisa da caixa para devolver o produto com garantia e tal. E aí eu deixei ela aqui num cantinho do meu quarto, do ladinho do guarda-roupa. E agora que eu fui pegar o mic, eu reparei que tem umas aranhas lá, tá ligado? Tem umas teias de aranha, umas paradas assim. Acho que eu devia dar uma limpada ou finalmente me desfazer dessas caixas. Porque já tem mais de 3 meses que eu comprei isso aqui. Só que eu tô usando a caixa que veio com a cadeira pra guardar as caixas que veio as coisas do computador que eu também mudei. E as peças do computador têm mais tempo de garantia, então tem que deixar um pouquinho mais. Se eu não me engano, é até 2 anos, tá ligado? Só que o PC tá funcionando tão normalzinho que eu já devia ter jogado isso fora, tranquilo. É que na hora bate um medinho. Acho que eu sou muito inseguro, cara. Até com essas coisas eu tenho dificuldade em tomar uma atitude, tá ligado? Porque eu tenho muito medo de dar errado. O medo de dar errado é uma coisa que tá muito profunda dentro de mim, sempre muito forte. Tanto que uma das coisas que eu tô fazendo é tentar vencer isso, me expondo a situações diferentes. Gravando isso aqui, postando foto no Instagram agora. Ai, tentando fazer o canal de corte lá, escrevendo um diário. Muitas dessas coisas, quando você começa, você vê que funcionam, que são boas, sabe? Que realmente você devia ter começado há mais tempo. É. Sempre que
Eu não lembro o que foi, mas quando eu tava indo pro meu banho hoje, eu lembrei de uma coisa que eu tava demorando pra começar, mas que no banho eu já falei, que bom que eu comecei. Podia ter até começado mais tempo, sabe? Que bom que eu tô fazendo coisa X. É que eu realmente não lembro o que é agora. Mas veio esse pensamento em mim. E acho que isso é válido pra tudo na vida, cara. A gente tem que se arriscar mais, tem que tentar mais. A segurança é foda, porque ao mesmo tempo eu sei isso, mas eu não consigo colocar em prática. A segurança é uma. A segurança, a estabilidade é uma coisa que na real é meio que uma armadilha, cara. Porque te distancia do progresso. Faz você ficar receoso em mudar, em arriscar. E aí você não tenta fazer coisas diferentes, não tenta fazer coisas novas. E aí você fica na mesmice. E a mesmice é ruim. A mesmice sempre. Não sempre. Muitas vezes é gostoso, você só fica. Hoje vai ser um episódio bem longo, tá? Não, eu tô chamando de episódio até. Verdade, eu sentei aqui falando. Não, hoje vai. Hoje vai ser um episódio, mano. Hoje vai ser um dos que eu poderia postar, tá ligado? Eu não sei se eu vou postar isso de alguma forma. Esses áudios que eu tô gravando aqui. Eu acho que não, mas assim, eu não sei. Eu não sei na verdade. Talvez o. Então, O do dia 13, que eu falei por mais de uma hora, que foi foda. Eu realmente penso em postar. E esse aqui, cara, esse aqui se pá também. Porque eu tô sentindo que eu tô numa vibe muito gostosa pra falar. Amanhã é feriado, eu tô tranquilão, tô num ambiente gostoso, numa vibe da hora, em condições favoráveis. Então, vamos deixar fluir, mano. Vamos deixar fluir. Eu tava falando, da gente se arrisca mais, né? Eu comecei a tentar coisas novas depois de muito tempo, cara. Inclusive, eu tô dando meus primeiros passos, eu tô caminhando pra isso hoje, sabe? Eu sinto que eu já tô na fase adulta, eu já entrei na fase adulta, mas eu sinto que talvez eu não tenha explorado o suficiente a rebeldia da minha adolescência. É como se eu não tivesse me revoltado com nada na minha adolescência, não tivesse experimentado nada na minha adolescência, como se nada. Às vezes eu só tava com muito medo do mundo. Acho que isso é um bom palpite. Muita coisa que minha mãe colocou na minha cabeça, né? É que é aquela coisa. Eu não acho que eu conseguiria falar isso pra ela, mas tipo, se for pra ver. Pausa pra aguinha. A gente é formado, na minha crença, a gente é sim formado de uma essência, uma individualidade, mas a gente é moldado pelas experiências do mundo exterior. Então, quando a gente nasce, cara, até a gente conseguir interagir com pessoas que sejam fora do nosso ciclo social, de pai, mãe, tio, da família, mano, pique uns 3 anos, tá ligado? Até mais ou menos uns 3 aninhos, que é quando você entra na escola, você não tem muita interação fora da sua família. E aí já começam a colocar instalar vários drivers, vários presets na sua cabeça. Isso é a psicologia que fala. Você pode corrigir se eu estiver errado, mas da última vez que eu vi, era nessa fita aí. Que a gente ia. Todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, todos os nossos traumas, todas essas coisas vieram dos nossos pais. E eu absorvi muitos medos da minha mãe. Muita insegurança, uma visão muito medrosa do mundo, sabe? Que é uma coisa que eu não queria, sabe? Eu lembro agora, eu comecei a lembrar agora, cara, uma coisa que sempre teve na minha cabeça é de conhecer o mundo, tá ligado?
Eu tô lembrando agora, eu acho que, pô, quinta série, sexta série, sei lá, eu já falei pra um amigo que eu queria ser um andarilho, mano. Tá ligado? Um andarilho de andar por aí, conhecer o mundo e tal. É que é uma visão meio romântica, mas ao mesmo tempo é uma visão bem real. Porque existem mochileiros. A galera que faz mochilão por aí, mano, é nessa vibe. É os andarilhos. Eu acho esses caras muito foda. Até hoje eu admiro muito esses caras. E diria que se pá é o que eu compraria essa ideia, tá ligado? Mas acho que não dá mais. Não que não dê, mas acho que eu já tô em outra vibe, outra coisa. Eu já tenho outros objetivos agora e tal. Eu ainda pretendo conhecer o mundo. Eu tenho uns projetos aí que não sei se vale a pena falar aqui agora. Não sei se isso vai ser postado, não sei quando vai ser. É uma ideia que eu tô tentando guardar, então eu não vou falar. Mas tipo uns projetos para conhecer gente nova e tal, que envolve internet e tudo mais. O que eu tava falando? Pra quem ouve é tão fácil, mas quando a gente tá falando é tão. É, é muito fácil se perder no assunto, cara. Ah, eu tava falando de mochilão? Era isso que eu tava falando? Ah, que nossos pais colocam inseguranças na nossa cabeça e que a gente acaba se fudendo por causa disso, tá ligado? Mas, na moral, eu sei que eu consigo perceber que praticamente todos os problemas que eu tenho hoje, da pessoa que eu sou hoje, os problemas que eu tenho, que eu considero problemas hoje em mim, cara, pelo menos 90% é culpa da minha mãe, tá ligado? Só que tem duas coisas. Uma, eu não vou falar isso pra ela, porque eu conheço ela e ela ia ficar. Primeiro, que ela não ia entender, e segundo, que ela ia ficar muito machucada com isso. Porque ela ia levar pro pessoal. Eu conheço a peça. Eu conheço a peça. Segundo, é que isso foi uma coisa que eu descobri esse ano, sabe? Eu, tanto que eu falei que eu tenho melhor. Eu venho falado nos outros áudios que de uns tempos pra cá eu venho melhorado a relação que eu tenho com a minha família. E muito disso é porque um dia eu tava no trabalho, esse ano ainda, tranquilo, e eu simplesmente realizei que a culpa não é deles, tá ligado? Eles não tava. Eles fizeram o melhor possível, velho. E eles não têm culpa de ser quem eles são. Então, eles fizeram o melhor que eles conseguiram e eles me criaram. E agora eu vou fazer o melhor que eu conseguir pra superar os problemas que eu tenho e pra ser melhor. E se eu tiver filhos, não sei se eu vou ter, passar o melhor possível pra ele. Eu não tô falando de bem material, não. Eu tô falando de sabedoria, cara. Sabedoria, inteligência emocional, todas essas coisas. Mas como que eu cheguei aqui? É que eu, de novo, me perdi. Ah, então. Minha relação com a minha família vem melhorado de uns tempos pra cá. Principalmente porque eu reparei, eu aceitei, eu me ressentia muito, né? Com esse negócio. Mas eu. Acho que eu vou falar sobre isso. Foi o, o evento, o dia do incidente que eu considero mais catastrófico, que foi mais negativo pra mim. Ah, lembrei! Cara, isso que eu tô falando agora, eu tô falando, mas eu acho que eu linkei isso por causa do negócio que eu vi no Facebook. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, cara. Nossa. Ah, vai ser difícil achar nos itens aqui, nos salvos. Uma publicação. Eu vi uma publicação num grupo. Pera aí que tá abrindo. Vi uma publicação num grupo que é assim: te desafio a escrever as palavras mais dolorosas que já falaram pra você. E tem muita gente eu salvei essa publicação porque eu tenho um grande apreço pela dor humana.
Eu tenho um grande apreço por... É meio esquisito expressar isso, mas por emoções negativas. Não como se eu visse ela de uma forma romântica nem nada, não. Ou positiva, não. Mas eu... um pouquinho otimista, assim, na verdade. Eu vejo elas como uma puta forma de aprender, sabe? Eu vejo ela como uma... emoções negativas, traumas, essas coisas, como algo que a gente tem que explorar, aprender a entender e aprender a superar. Então, sempre que alguém fala sobre uma emoção negativa ou sobre um impacto negativo que alguma coisa, ou ato, ou palavra tiveram nelas, eu presto muita atenção. E tem muita coisa foda aqui. Tem muito comentário interessante aqui. Eu não vou falar o nome de ninguém, mas tipo, um dos exemplos aqui. Ainda bem que seu pai morreu pra não ver a merda que você se tornou. Morreria de desgosto. Se bem que ele já sabia, né? Você é o erro dessa família. O cara falou o próprio nome, eu não vou falar o nome do cara, pô, vou expor, porra. Não vou casar com uma merda igual você. Você tá proibido de entrar no puteiro. Teu cartão foi recusado já pela quinta vez, tá? É que eu tava sempre vendo. Eu tava vendo que valia a pena ou não comentar pelo que tava em aspas. E se tava em aspas, eu me fudi. Tem umas besteiras aqui no meio, tá ligado? Mas no geral são umas coisas sérias. Aqui, ela acabou de ter uma parada cardíaca. A gente tentou de tudo. Mas ela não voltou. Ela acabou de falecer. Então, sei lá, acho que é um lado que eu nunca tentei explicar. É que assim, eu tento entender o motivo de toda a minha emoção, todo o meu sentimento, tudo que eu penso. Então, eu sempre gostei disso, cara. Eu sempre quis entender tudo isso. Aí eu quero entender por que esse tipo de coisa, porque eu tenho essa apreciação pelo negativo, sabe? Pelo lado ruim ou o lado sombrio da pessoa. Eu acho que é importante a gente saber o lado mais sombrio de alguém pra ver como que essa pessoa se porta quando ela não tá nesse lado sombrio e também entender por que ela se porta de certas maneiras. Porque a gente consegue entender muita coisa sobre uma pessoa olhando o trauma que ela teve, olhando as coisas negativas sobre ela. A gente não é só construído só de coisas boas, a gente é construído de coisas horríveis também, coisas tenebrosas, coisas sombrias, coisas que são ruins, sabe? Pensamentos ruins, pensamentos sombrios. Muitas vezes até expostos em forma de piadas para amenizar a situação, o que eu acho uma coisa bem nobre, bem da hora de ser feito. E assim, eu tenho esse apreço, sabe? E eu acho que as pessoas deviam expor mais o seu lado negativo. É uma grande falha que eu vejo na internet hoje em dia. Não quero cair naquele negócio batido de Instagram de tipo, as pessoas só postam o lado bom da sua vida e tudo mais. Não é exatamente esse o meu ponto. O meu ponto é que, conforme a gente reprime o lado. É que assim, as pessoas estão muito sensíveis a ponto de a pessoa falar qualquer merda ou falar qualquer merda e as pessoas agem como se aquilo fosse a coisa mais horrível que elas já ouviram na vida ou a coisa mais terrível que já aconteceu no mundo, o que aquela pessoa falou, tá ligado? E na verdade não. Se você olhar pra dentro de você com sinceridade, com honestidade, cara, eu tenho certeza que você vai encontrar muita merda. Muita merda. Eu tenho certeza que você vai encontrar machismo, você vai encontrar feminismo, você vai encontrar preconceito racial, você vai encontrar homofobia, transfobia, todas essas porra. Você vai encontrar o seu lado negativo. Porque você realmente tem isso, sabe? Não dá. E as pessoas tentam muito fugir disso. E qual que é o meu ponto? Conforme as pessoas forçam
só o lado positivo a sair, só esse lado altruísta ser exposto, a gente cria um problema grande na sociedade, porque é fácil você mentir sobre suas emoções. É muito fácil você montar um discursinho e sair como o bonitinho da história. Aí acontece a mesma coisa que aconteceu com o... Eu esqueci o nome dele, o cara que abusou da Dani Calabresa. Dani Calabresa. Qual que é o nome dele? Meher? Que bosta. Que bosta. Dani Calabresa, caso. Caso de assédio. Eu já perdi a esse momento eu já perdi completamente o time do que eu queria falar. Mas ainda assim eu vou tentar eu vou fazer sair, tá ligado? Você espera só um pouquinho. Por favor. Puta, abre um site feio pra cacete. Melhem. Tá, mas qual que é o nome inteiro do cara? Eu já sei que é Melhem. Puta que pariu, vamos pesquisar Melhem. Március Melhem. Então vamos lá. Conforme você... as pessoas, a internet, tudo isso, faz questão de expor pra fora só o lado altruístinha que a gente tem, acontece em casos como o do Március Melhem. Porque ele fabricou um discurso, ele replicava esse discurso que era super simples, mas ele escondia esse lado sombrio e ele agia com esse lado sombrio. E isso é um problema porque essas pessoas conseguem... Como é fácil criar esse discursinho, as pessoas que são ruins, elas se escondem. As pessoas que são verdadeiramente ruins, elas se escondem. Porque eu vou te falar uma coisa, cara. A maldade do ser humano, apesar dela estar intrínseca em coisas como o racismo estrutural, essas coisas, uma atitude ruim, uma atitude de agressão, uma atitude violenta com uma intenção violenta é muito pior, é muito mais grave do que um racismo estrutural, por exemplo. Eu sei que o racismo estrutural, eu entendo completamente isso, eu juro pra você que o racismo estrutural, ele também é negativo, ele contribui para a perpetuação de algo que é ruim na nossa sociedade, que existiu há muito tempo e ainda existe e ainda é um problema. Mas eu vejo a sociedade, o pessoal do Twitter, talvez por imaturidade, ou não é esse o ponto. Eles só não entenderam, eu acho. Não é imaturidade, porque tem pessoas velhas de cabeça madura com esse pensamento, que colocam racismo estrutural e racismo agressivo, racismo de você realmente chegar ao ponto de matar uma pessoa, bater numa pessoa, ser violento com uma pessoa por questões raciais, no mesmo nível. E não é, cara. Não é, de forma alguma. Eu penso, de certa forma, até que enquanto existir o racismo... Eu estou usando o racismo como exemplo porque é o que veio na cabeça, mas assim, enquanto existir o problema que faça uma pessoa... Enquanto existir o ódio que faça uma pessoa realmente agredir a outra, o problema estrutural não é tão grave assim. Ele é um problema, ele tem que ser combatido, mas ele não é tão grave quanto o caso de uma pessoa que realmente agride, sabe? Uma piada que sai errado tem problemas intrínsecos nela, mas os problemas estão dentro dela. Eu sei, contribui para a perpetuação e tudo mais. Ok, eu entendo isso. Mas você não realmente machucou ninguém, sabe?
Não sei nem se é o momento certo de falar isso agora, que talvez fique um pouquinho fora de contexto e vocês não entendam direito o que eu quero dizer, porque eu não sou muito bom com comunicação ainda e isso pode sair errado. Mas falando em questão de piadas agora, essas coisas, e também da aceitação do nosso lado negativo, muitas vezes eu acho que em questão de piadas, essas coisas, o problema tá mais em quem se ofendeu do que quem realmente contou a piada, sabe? Claro, tem coisas que acho que dá pra separar uma piada do que não é. Tipo, algo que é dito puramente por violência é diferente do que. Eu realmente não tenho. Eu acho que eu precisaria de bons exemplos pra isso agora. Eu não tenho nenhum na cabeça e isso. Eu acho que eu não vou conseguir expressar direito o que eu quero dizer. Realmente eu não. Acho que não vai sair certo. E tem que tomar muito cuidado. Tá vendo? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá falando hoje em dia. Porque qualquer coisinha sai como se você tivesse cometido um crime, sabe? Eu já pensei de forma mais humorística nesse caso do Dani Calabresa que tipo, eu pensei em falar assim, uma vez eu tava indo pro trabalho de moto e eu tava com esse raciocínio na cabeça. Aí eu falei que enquanto a gente favorecer tanto o discursinho bonito das pessoas, não querer que o lado negativo das pessoas seja exposto, casos como o da Dani Calabresa vão acontecer cada vez mais. E é isso que você quer? Você quer a Dani Calabresa violentada? Eu não quero a Dani Calabresa violentada. É isso que você quer? É isso que você tá querendo? Era meio que assim que eu tava falando. Eu não botei emoção. Eu fiquei meio mal em botar emoção. Eu não tava na mesma vibe pra fazer a piada, tá ligado? Eu só quis expressar eu só quis falar aqui o sentimento que eu tive na hora, que foi num tom humorístico. Entendeu? Isso mesmo que eu acabei de falar, o pessoal poderia levar por um lado muito mais pesado. E aí a gente entra em outro tópico, que é a ação e a intenção da pessoa. Uma coisa que eu acho que ia melhorar muito a sociedade no geral é se a gente olhasse mais a intenção das pessoas quando elas estão fazendo alguma coisa do que o que realmente foi feito, do que a ação mesmo, sabe? Quando alguém te dá um presente que você não gosta, a gente sempre tem essa noção de que o que vale foi a intenção, tá ligado? E eu acho que isso se aplica muito mais do que só presentes. Eu vou dar um exemplo para vocês que já tá na minha cabeça há muito tempo. É um exemplo meio besta, mas se aplica muito bem no que eu quero falar. A nossa própria. A gente tem que dar mais valor na intenção do que na ação, porque é o seguinte: eu acho que o segredo da vida é você viver tentando ser feliz sem a intenção de prejudicar ninguém. Porque a sua própria existência, a sua existência em si, já fode com a vida de muitas pessoas. E o exemplo que eu tenho para isso é de uma vez que eu fui tomar banho e eu precisei abrir o chuveiro para tomar banho. Só que tinha um bichinho que estava no chão e eu não vi ele lá na hora. E quando eu liguei o chuveiro e comecei a tomar o meu banho, o chão ficou molhado e aquele bicho começou a se afogar. Eu tentei tirar ele com o chinelo e tal, salvar a vida dele, mas eu não consegui. Ele morreu afogado. Resumindo, a minha simples existência matou esse bicho. Eu não tive a intenção de matar ele, eu não tive a intenção de fazer mal a ele. Mas aconteceu simplesmente por eu existir. Outro exemplo que eu pensei recentemente desse mesmo assunto é o primeiro lugar. Quando você ganha o primeiro lugar, a sua existência fudeu o segundo. Porque o segundo lugar seria o primeiro se você não existisse, tá ligado?
Só que a sua intenção não foi prejudicar o segundo lugar. A sua intenção foi só conseguir ser o melhor. E você conseguiu. Parabéns. Inclusive, se você tirou o primeiro lugar aí, o segundo é a mesma coisa. A existência dele fodeu com a vida do terceiro, porra. Ele podia ter sido segundo. Então, eu acho que um dos segredos da vida é meio que esse, cara. Você viver dando o seu melhor, fazendo o que você quer fazer, tá ligado? Sem a intenção de prejudicar alguém. Eu acho que isso define uma pessoa boa também. No geral, assim. Talvez isso seja o que define uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Porque uma pessoa boa, ela vai prejudicar as pessoas simplesmente por ela existir, como eu dei o exemplo agora. Mas ela não tá com a intenção de fazer mal, tá ligado? E eu acho que se a gente olhar mais as intenções das pessoas do que as ações, do que realmente foi feito, isso vale pra coisas bobas, cara. Quando alguém te estressa no trabalho, quando em qualquer coisa. Eu acho que isso serve pra qualquer coisa, tanto que eu falei que é uma que pode ser uma regra da vida, tá ligado? Eu acho que realmente pode. Eu realmente tô acreditando nisso hoje. Pois é. Ai ai. Nossa, eu tava com um monte de coisa pra falar. E eu tinha pensado em várias coisinhas pra falar que eu poderia usar pra conversar aqui hoje, tá ligado? Que eu queria conversar. E eu parei na primeira, que foi. Eu falei a primeira, que foi a da caixa que tá enchendo de aranha lá. E já foi meia hora. Muito foda. Muito legal. Ah, eu queria expor um pouquinho da minha revolta aqui hoje. Vocês me permitem? Vocês me permitem expor um pouquinho do meu ódio aqui? Rapidinho, rapidinho, coisa pouca. Eu queria mandar um vai tomar no cu pro mercado financeiro, porque ele só funciona das 10 da manhã às 5 da tarde, horário que qualquer brasileiro padrão tá trabalhando, tá ligado? E eu queria mandar um vai tomar no cu também para as empresas de telefonia, porque eu me recuso a pagar mais de R$ 20 para ter internet no meu celular. Então, eu vou fazer as minhas operações no mercado financeiro durante o trabalho. E se a minha conta acabar sendo descoberta, roubada ou qualquer coisa do tipo perdida e os caralho, eu vou ficar muito puto. Eu vou ficar muito puto. Que hoje, eu já falei que eu tô estudando investimento e tal. Aí, cara, hoje, depois de muito tempo, eu tomei a atitude de realmente transferir o dinheiro para minha conta, separei as ações que eu ia comprar e fui. Só que eu cheguei em casa às 5 da tarde. Eu chego em casa às 5 da tarde e eu consegui chegar no meu computador para fazer a operação e já era 6 horas. Aí fudeu. Foi aí que eu descobri que o mercado só funciona em horário das 10 às 5, irmão. Puta que pariu. Até funciona depois, mas é um bagulho fracionado. Eu não entendi. Pra ser sincero, eu li com a bunda, eu li com o meu cu. Não entendi, eu não fiz muita questão de entender também. Sabe quando você tá meio indignado? Na verdade, isso acontece comigo praticamente toda vez que eu tô lendo. Por isso que eu não gosto tanto de ler. Que você tá lendo e você se distrai e quando você viu, você já leu várias coisas e você não entendeu nada do que você leu. Isso sempre acontece comigo, eu odeio isso. Acho que eu não gosto de ler muito por causa disso. Eu me distraio muito fácil, mano. Isso é um problemaço. É um problemaço. Parece que houve um barulho. Minha garganta precisa de mais água. Minha água acabou. Não vou pegar mais. Então fica aí o recado. Fica aí o meu vai tomar no cu pro mercado financeiro. Porque eu até pensei em pagar internet no meu celular. Porque sim, eu não tenho internet no meu celular. Eu nunca tive, na verdade. E nunca me fez falta. Eu
Eu falei isso naquele dia no dia 13, não foi? Veio um flashback agora, parece, de eu falando que né, no tempo de escola era tudo muito alegre, muito feliz e tal, era tudo muito divertido e que não fazia falta. Então, eu nunca tive plano de internet no celular, porque nunca precisei. Eu não sei se eu falei, então eu vou falar de novo. Porque na época da escola, a gente se divertia, a gente falava por 5 horas seguidas. E durante a faculdade eu nunca gostei de estudar, eu nunca consegui estudar na verdade, tanto que tem sido um problema pra mim, tem sido uma puta dificuldade agora. Mas eu passei a faculdade inteira prestando atenção no que o professor estava falando, na hora da prova eu conseguia reproduzir e boa, sabe? Eu nunca verdadeiramente estudei na minha vida, eu tô começando a fazer isso agora com 21 anos de idade. Estudando sobre edição e o mercado financeiro. E eu tô achando horrível. É muito chato. É absurdamente chato. Pra galera que estuda aí pra caralho. Estuda mais de 8 horas por dia. Estuda mais de 8 horas por dia pra entrar na faculdade e tal. Eu sinto muita pena e admiro pra caralho vocês. Porque, puta que pariu, que força de vontade absurda, velho. Na moral, tá de parabéns. Força de vontade absurda. Um cara desse chega onde quer, velho. Na moral, um cara desse chega onde quer. Uma mina desta. Que consegue sentar a bunda e estudar por 8 horas ou mais. 8 horas ou mais, irmão do céu. Puta que pariu, que foco de monstro. Caralho, tu é muito foda. Na moral, te admiro, te admiro. Tenho pena de você. Não sei como você consegue fazer isso. E acho que você tá, de certa forma, perdendo tempo. Mas muito foda, muito foda. É porque assim, vamos combinar que hoje em dia tem formas mais inteligentes e mais fáceis de ganhar dinheiro do que essas profissões tipo advogado, médico e tal. E também vamos combinar que essas profissões não têm um prazo de validade muito grande. Porque a tecnologia tá avançando rapidão, moleque. Ó, a tecnologia tá vindo. A tecnologia tá estralando, moleque. E já tem casos disso, já tem previsões disso pô, um monte de profissão vai ser substituída. E as duas que eu citei é um exemplo. Médico e advogado vão ser substituídos. Mas parabéns pelo seu estudo aí. E eu acho que com o foco que você teve, meu amigo, você realmente não vai ter muito problema, porque você vai conseguir chegar onde você quer, tá ligado? Meu cunhado começou a ver One Piece, só que ele não começou do começo. Ele começou por umas páginas de Facebook que tem uns momentos foda, assim. Aí ele se interessou pela obra e ele começou a ver agora em um ano, tá ligado? Ele assistiu o ano e acho que nem tudo. Ele assistiu os momentos mais foda e ele vem conversar comigo sobre One Piece, porque eu gosto muito. E tá me dando um puta gatilho, uma puta vontade de voltar a assistir. E eu realmente acho que vou. Isso é uma coisa que me dá muita raiva, inclusive. Eu parei de ver One Piece já tem quase um ano. Porque eu cheguei nos semanais no começo da saga de Wano. E eu tava achando muito chato ver One Piece um episódio por semana. Porque shonen, cara, é um tipo de anime, é um estilo de anime, que em um episódio pode não acontecer nada, ou quase nada. E você esperou uma semana pra 20 minutos em que não aconteceram nada. Então é frustrante pra caralho, tá ligado? Por isso que eu tava esperando acumular. Eu fiquei esse um ano sem assistir, esperando acumular alguns episódios pra ver. Só que eu gosto de One Piece. Você sabe como as redes sociais são. Fica te recomendando coisa e tal. E acaba que eu tomei um spoiler. Eu acabo tomando alguns spoilers, sabe? Até agora nada muito pesado. E nada que eu não consiga desviar ou que realmente me importe a ponto de eu ficar puto de ter tomado esse spoiler. Mas eu aprendi uma coisa com Attack on Titan. Porque acabou o mangá do Attack on Titan.
E aí, eu que sigo páginas de anime e tal, sofri um puta spoiler falando como que era o final. É relacionado a um pássaro. É a única coisa que eu vou falar pra quem conseguiu se livrar do spoiler. E eu acompanho só o anime, tá ligado? Então, e o anime, a próxima temporada, vai ser só daqui a um ano. E por mais que tenha doído tomar esse spoiler de Attack on Titan, eu acho que serviu pra um bem maior. Porque, irmão, quando for revelado o que é One Piece, quando o One Piece acabar, tu acha mesmo que eu vou conseguir ficar ileso de spoiler? Mesmo assistindo só o anime? Mesmo que eu esteja nos semanais do anime? Não vou, cara. Eu vou tomar spoiler do mesmo jeito. Então não adianta. O One Piece é muito grande, cara. Quando essas coisas forem reveladas, vai atingir até quem nunca ouviu falar de One Piece. Então, irmão, o bagulho é... Infelizmente eu vou ter que começar a ler mangá. Eu odeio ler mangá, principalmente shonen. É que assim, eu não gosto muito de ler, eu já falei que eu me perco e tal, que eu distraio, quando eu vejo eu já li um monte, não entendi o que aconteceu. Mangá, eu só li aquela coletânea de 5 do Zelda, e achei muito ruim cena de luta. E eu não gosto que... Eu não gosto que não tem som, eu não gosto que não tem cor, eu não gosto que... Porra! Que não tem som e não tem cor, caralho. E não tem movimento. Não tem movimento. Tem impressão de movimento, mas não tem movimento. É completamente diferente. É muito mais sem graça você ler um mangá do que você ver um anime, porra. Um episódio de anime. É muito mais legal ver o anime, caralho. Só que eu tô me sentindo obrigado a ver o mangá de One Piece. Porque eu vou ter que descobrir o que é One Piece nos semanais do mangá. Senão, eu vou tomar spoiler. Vou tomar um puto spoiler e esse eu vou ficar puto. Esse eu vou ficar putíssimo se eu tomar. É foda, bicho. É foda. Eu vou pausar pra ir no banheiro. Voltei. Nossa, mano, na moral, água é uma parada muito pica, né, velho? Puta merda. Você dá um golinho, você já tá novo. Você tá novo. É maravilhoso como... Puta, água é a melhor bebida. É o melhor elemento, o elemento mais brabo, mais pica que tem, tá ligado? Água é foda, cara. Água é muito foda, sempre foi, sempre vai ser muito pica. Vou fazer uma transição aqui. O que é essa pasta? Tem uma pasta aqui que tá chamando minha atenção. Meu guarda-roupa tá aberto, eu tô vendo. Bagulho de 2013, tá ligado? Pera aí, vem comigo. Vem comigo aqui. Rapidinho, microfone. O que é isso? Ah, tá. Tá. É uma... Teve uma coleção da Planeta de Agostini, que era sobre umas pedras preciosas. E eu fui comprando essa coleção. E a coleção vinha com uma amostrinha de uma pedra, que é preciosa, semi-preciosa, sei lá. E vinha com tipo uma revista que falava informações sobre pedras preciosas e tal. Aí isso era um negócio encadernado. 2013. É... Uma coisinha que eu queria falar, que eu acho interessante, é que... Ah, meu Deus. Nossa. Pera aí. Tomei a água, mas eu saí do embalo, saí do fluxo. Vamos lá. Eu tava vendo um podcast hoje do Buster Call. Foi o sexto do Evandro. Não, Evandro não. É do cantor lá, eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver se eu anotei aqui.
Não, só falei que foi o Buster Call 6. É com aquele cara do Nihongo que canta, que é brasileiro, que faz música no Japão e tal. O cara é muito brabo. Eu vi um Buster Call falando sobre ele hoje. E eu fui tomar aguinha, tava pensando assim sobre como eu queria ter mais contato, sabe? Eu gosto muito da galera que eu conheço hoje, mas eu acho da hora ouvir a história desse pessoal que tá na internet e parece que todos eles, de algum jeito, conseguiram se aproximar de pessoas que são muito fodas ou que começaram a trabalhar com internet e também deram muito certo. Isso é muito interessante porque eu não conheço ninguém assim e eu não sei se as pessoas que eu conheço vão se transformar nessa galera, sabe? Então eu queria conhecer mais gente. Eu não tô falando só de interesse aqui, eu tô falando de trocar uma ideia com pessoas com experiências completamente diferentes, sabe? Que conheceram outras culturas, numa parada nessa fita. Eu me expressei mal pra caralho. Acho que saiu um sentimento meio oposto do que eu queria falar, o que eu tô sentindo. Mas beleza. Ainda sobre esse Buster Call que eu tava vendo, eu queria comentar um negocinho, cara, que foi sobre o Evandro falou um negócio sobre a pandemia, que foi na verdade a primeira vez que fez bater pesado em mim esse negócio da pandemia, sabe? Que foi que porque assim, a pandemia, na verdade, analisando friamente, analisando de uma forma egoísta, puramente focada na minha pessoa, foi muito bom pra mim. Foi muito bom pra mim. Porque eu tava numa faculdade que eu não gostava de ir, porque eu não gostava da minha sala. Eu não gostava da minha sala. E aí teve a pandemia. E aí a gente começou a estudar de casa, tá ligado? Eu não precisava mais ir pra faculdade. Eu terminava a aula, eu já tava em casa, eu podia ver minhas coisas. Então só nisso aí eu já tava ganhando. Aí no trabalho, eu mudei de lugar também e cheguei num lugar no trabalho que foi muito melhor pra mim. E além disso, eu tenho possibilidade de ganhar um pouquinho mais lá. Então, cara, pra questão pessoal, questão profissional e tudo mais, a pandemia foi positiva pra mim. Foi negativa em questão de isso eu tô falando só no meu pessoal, tá? De não ver meus amigos com tanta frequência. Na verdade, ver com uma frequência muito baixa. Às vezes vejo eles sim, mas é meio que um evento meio raro agora, tá ligado? E dá saudade, tá ligado? Isso é o que mais pesa. Pra falar a verdade, em quesito pessoal, é a única coisa que pesa. E o que eu ia falar sobre isso? Que tem coisas na minha vida que eu me fechei de uma forma um pouco egoísta. Porque um dia eu vi a Haru falando isso ressoou bem forte em mim. E eu comecei a pensar e eu achei que fazia bastante sentido na época. E hoje eu também acho. É uma coisa que eu não parei pra rever. E é um raciocínio que eu tô tendo meio que agora assim, que eu tô ligando os pontos. Que teve uma vez que ela falou que ser egoísta não é necessariamente algo ruim. Ser egoísta pode ser algo muito bom, porque você tá pensando em você, você tá pensando no que é o melhor para você, e você tá pensando no que é o melhor para sua vida e fazendo o que é o melhor para sua vida. E você é o protagonista da sua vida, você tem que ser o foco da sua existência, tá ligado? E nesse sentido, ser egoísta não é algo ruim. E tem outra. Quando eu sou egoísta nesse ponto, eu tô falando que eu vivo a minha vida
da melhor forma possível pra mim, buscando a melhor forma possível pra mim, mas em nenhum momento eu prejudico outras pessoas. Na verdade, isso é uma das minhas maiores preocupações. Sempre foi, eu acho que sempre vai. Não sempre. Eu tô tentando quebrar isso um pouquinho, porque agora que eu tô conflitando com aquele negócio de a sua própria existência já prejudica alguém. Então, eu tô tentando modificar a minha cabeça para viver a minha existência da melhor forma possível sem a intenção de prejudicar ninguém. Isso eu realmente já tenho. Eu não tenho a intenção de prejudicar ninguém nunca, tá ligado? E. Eu não tenho a intenção de prejudicar ninguém. E então eu só tenho que dar uma balanceada nesse negócio. Porque eu queria realmente não prejudicar ninguém nunca. Mas isso é impossível. Como eu descobri com o negócio do insetinho e com a analogia do primeiro e do segundo lugar. Será que eu vou conseguir ligar os pontos dessa vez, hein? Será que eu vou? Eu vou. Puta, eu vou pra caralho. Então eu me fechei nesse centro meio egoísta, pensando só em mim e tal. E hoje, vendo esse Buster Call, foi a primeira. O Evandro falou um negócio que foi a primeira vez que eu consegui olhar um pouco de fora e sentir o peso da pandemia, tá ligado? Porque ele falou assim. Porque assim, quando falam pra mim que várias pessoas estão morrendo, que 4.000 pessoas morrem por dia e tal, eu juro pra você, do fundo do coração, e nem é por maldade, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Pode ser porque eu tô nessa visão egoísta e tal, que é autoprotetora, mas de mente aberta, faz um exercício comigo aqui agora. Entra num site que chama Entra comigo agora, eu tô entrando aqui agora também. Estatísticas globais. Você vai entender o que eu quero dizer. Estatísticas do mundo em tempo real. Aqui, ó. Aqui fala população mundial atual, nascimentos esse ano, nascimentos hoje. E agora começa um negócio. Mortes esse ano, mortes hoje. Você está acompanhando comigo? Que o número de mortes hoje sobe a cada segundo? Eu quero que você olhe para esse número e chora. Chora. Vai, faz esse exercício comigo. Chora. Ó, 17.225, 6, 7, 8, 9, 230 pessoas morreram só hoje no mundo. E esse número sobe a cada segundo. E eu quero que você olhe para esse número e chora por cada uma dessas pessoas. Você não consegue. Você não consegue. E é a mesma coisa que eu sinto quando falam pra mim que a pandemia matou 4.000 pessoas hoje aqui no Brasil. Eu não sinto essas mortes, porque eu não... É que assim, é porque nesse momento elas são só um número, sabe? Mas, porra, se você... Eu não sou um psicopata, eu não tenho... Eu tenho um sentimento, porra. Se eu convivesse, se eu conhecesse essas pessoas, se eu familiarizasse com elas, se eu ouvisse a história delas, eu ia sentir empatia e a morte de qualquer uma delas ia me doer pra caralho. Eu posso estar falando isso também porque ninguém próximo de mim, ou que eu me importe, porque teve casos na família que chegaram a óbito, mas pessoas que eu nem conheço, sabe? Então é uma morte que eu não sinto. Agora, se fosse um amigo, um familiar próximo e tal, eu ia sentir. Eu ia sentir. E mesmo assim, eu acho que eu não ia sentir quando fala que 4.000 pessoas morreram hoje. Porque pra mim é a mesma coisa que olhar esse número aqui subindo a cada segundo e falar e tentar chorar com ele. Ou tentar sentir alguma coisa. Sabe? Então, obrigado por você ter feito esse exercício comigo e ter tido a mente aberta para ver meu ponto de vista.
Mas o ponto que eu queria falar aqui é que foi a primeira vez hoje que eu consegui sentir um pouquinho esse impacto da pandemia. Porque eu tava ouvindo a história do Evandro. E o Evandro é o Evandro do canal Mangaki. Eu até anotei aqui. Eu comecei a ouvir o Buster Call 6 e que o Evandro falou. E o que o Evandro falou fez a pandemia me bater pesado pela primeira vez. Porque ele tava falando de pessoas que mandam fotos da geladeira pra ele pedindo ajuda. E só pedem ajuda pra ele, tá ligado? Isso mexeu foda comigo. Eu não tive ninguém realmente muito prejudicado pela pandemia. E sinceramente, pra minha vida pessoal, a pandemia foi excelente. Porque eu fui encaixado num setor melhor. Além de tudo, não senti os efeitos do isolamento. Eu tive que continuar na ativa. Tanto que isso é uma coisa que eu acho que eu perdi. Isso é uma experiência que eu queria ter vivido. Eu queria ter tido a experiência do isolamento, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa bem caseira, uma pessoa bem de ficar em casa. E eu queria ver por quanto tempo eu ia conseguir ficar em casa achando algo bom. Sinceramente, eu acho que eu ia realmente conseguir ficar em casa todo esse tempo achando algo bom. O problema é que eu não estaria vendo meus amigos, e isso realmente pesa. Isso pesa pra caralho. Mas eu acho que é a única coisa que pesaria, cara, porque eu não sinto falta nenhuma de sair de casa. Mas voltando ao assunto aqui, então esse relato dele foi a primeira vez que senti o peso real do que tá rolando. Foi bom pra mim, mas a pandemia fodeu muita gente. E enquanto eu não simpatizo com ninguém afetado, ela não doía em mim. Mas com ele falando eu simpatizei e fiquei mal. É aquilo que eu falei. A galera falando, pedindo ajuda pro Evandro, mandando foto da geladeira vazia pra ele, pedindo ajuda nas redes sociais e tal. Foi uma forma de eu me sensibilizar. Eu vi a história, eu fiquei, caralho, foda o que tá rolando aí fora, tá ligado? Muita gente se fudeu muito e tal. E quando você começa a pensar realmente nessas pessoas, dói. Dói mesmo, dói mesmo. Mas eu acho que eu consegui me expressar muito bem falando aqui. Falando do fundo do coração, cara, eu consegui até entender outras coisas que foi que eu tava fechado nesse mundo de egoísmo. E eu não sei se é algo realmente negativo, porque eu vejo, por exemplo, a minha mãe, que ela tá fora dessa zona mental, e ela tá louca. Ela tá louca. Ela tá psicótica. Ela tá realmente mal com esse negócio da pandemia, sendo profundamente afetada. E eu acho que a nossa mente influencia muito na nossa saúde, cara. Porque eu cheguei a ter o Covid, tá ligado? Eu cheguei a ter o Covid. Se eu ficasse mal com o Covid, eu ia ficar bravo comigo, tá ligado? E eu tive a doença, e pra mim foi. Eu fiquei um dia com dor de cabeça, dor atrás do olho e cansadinho, e não tive mais nada. Fiquei 3 dias sentindo isso e tive 15 dias de folga do trabalho. Então, até o Covid foi uma experiência agradável pra mim, na verdade. Só que minha irmã, ela também pegou. E ela tava com uma mentalidade completamente diferente da minha. Não tão apavorada quanto a minha mãe, só que muito mais do que eu. E ela ficou uns 4 dias bem mal. Tipo, pique de cama, tá ligado? Mas depois desses 4 dias ela tava zerada também. Ficou 9, então a gente não teve problema com o Covid. E foi isso, cara. Esse negócio do Evandro me pesou pela primeira vez. E eu acho que eu consegui expressar bem o meu sentimento em relação a esse negócio da pandemia e tal. Mesmo não sendo um assunto sensível, eu acho que é importante a gente falar, sabe? Eu não quero medir palavra aqui. Eu quero realmente falar o que tá no coração. Eu quero expor parte do meu lado do negativo pro mundo também. Porque, pô,
eu realmente acredito naquilo que eu falei sobre se necessário a gente mostrar mais do nosso lado negativo, que é algo bom para a sociedade no geral. Então, eu tenho que vestir a camisa, porra, eu tenho que fazer esse exercício. Eu realmente acho que eu tô certo nesse ponto. Então, eu tô fazendo isso. Não é algo bonito você falar que você não simpatiza com a morte de 4 mil pessoas que morrem diariamente no Brasil por causa da pandemia. Não é altruísta você falar isso, não é bonito, não é fofo, não é um discurso da hora. Mas é como eu tô me sentindo de verdade. E eu realmente tentei entender esse sentimento, botar pra fora da melhor forma possível. E eu agradeço de verdade a quem ouviu com uma mente aberta isso aqui, cara. Porque é muito fácil ficar bravo com isso. É muito fácil, sei lá, só ficar puto. Ficar puto é fácil, mas você tentar entender o que eu quis dizer aqui e tentar talvez até crescer com isso, é algo que é bom pra todos nós. Eu lembrei um negócio engraçado sobre quando eu fico com raiva. Tem, é óbvio, tem coisa que realmente consegue me tirar do sério, mas é meio raro. No geral, cara, quando eu fico muito puto com alguma coisa, na hora, meio que meu corpo, minha alma se separa do corpo e eu começo a ver a situação em terceira pessoa e eu começo a achar muito, muito engraçado eu tá brabo pra caralho por causa de um negócio tão imbecil. Porque nunca é algo sério. A vida, até certo ponto, não é algo sério. A gente se leva a sério demais, tá ligado? Nossos problemas são ridículos, são pequenos. A gente não é nada no universo. Então, tem esse negócio também de ser besteira a gente se importar muito com as coisas, porque no fim a gente não é porra nenhuma. Então, e aí você tá queimando de ódio aí, fazendo mal pra você mesmo, porque a raiva faz mal, é como um veneno pro corpo, por um negócio que é besta, tá ligado? Eu sinto um certo orgulho, na verdade, desse mindset que eu tenho tão intrínseco dentro de mim, porque realmente, na enorme maioria das vezes que eu tô puto pra caralho com alguma coisa, isso acontece de verdade, e dá uma baita de uma amenizada. Do nada o meu ódio começa a se transformar em riso, sabe? Começa a ficar engraçado, eu começo a dar risada real, de eu tá bravo por algo besta. Então, eu não falei de tudo. Eu tinha coisas pra falar ainda, só que eu não consigo me lembrar agora. Já deu 1 hora de papo, foi muito gostoso. Eu realmente estou feliz com o que aconteceu aqui hoje, com como eu consegui falar, com como eu consegui me expressar e tal. Então as dicas de hoje, galera, vamos lá. Vai tomar no cu mercado financeiro. Exponham mais seu lado negativo para Danix calabresas não serem mais abusadas no mundo. E se leve menos a sério, tá ligado? Porra, riam do seu ódio. Riam da merda da vida, das suas falhas. Tentem aprender com elas. Tentem olhar mais com um lado mais racional do que emocional para emoções negativas. Que você vai aprender pra caralho com elas. Que mais? Viva sua vida sem a intenção de foder com ninguém, mas fazendo melhor pra você mesmo. Saiba que você vai acabar prejudicando uma pessoa e que se não foi a sua intenção, não tem problema. Tinha outro gatilho que eu ia falar foi sobre o que a gente conversou aqui e foi muito foda e eu queria falar agora. Eu lembrei ele, mas eu acabei esquecendo, então sei lá. Acho que é isso, eu vou encerrar. Obrigado. E
nóis.